Olá pessoal, bom, vamos continuar com o nosso curso de matemática discreta. No último vídeo, vocês viram uma revisão do que vocês, que foram meus alunos de lógica matemática no primeiro período do curso de ciência da computação da UVA, viram. Essa revisão que a gente fez, ela abordou apenas alguns aspectos de tudo aquilo que vocês viram no semestre anterior, certo? Então não esperem que essa revisão seja uma revisão muito ampla. Eu foquei apenas naqueles assuntos que o livro-texto da nossa disciplina aborda, tá bom? Bem, só que a gente ainda não concluiu o capítulo 1 do livro, o capítulo que fala sobre o pensamento lógico. E agora a gente vai, nesse vídeo, ver outros aspectos da lógica, porém, fugindo um pouquinho daquilo que a gente viu no vídeo passado, agora a gente vai, vamos dizer assim, preparar o terreno para começar a trabalhar com as demonstrações. O principal foco desse capítulo, a meu ver, é a parte de demonstrações. Por quê? Porque a parte de demonstrações é algo que você vai levar para todo o restante da disciplina de lógica, ou sempre falo lógica matemática, mas é matemática discreta. Entendido? Então, demonstração é algo que é importante não somente para matemática discreta, mas em outras disciplinas de um curso como o nosso, de ciência da computação, vocês muito provavelmente vão precisar trabalhar com demonstrações, vocês vão precisar construir outras demonstrações, beleza? Então, o que a gente vai ver nesse vídeo é uma preparação e no vídeo seguinte, da próxima pré-aula, nós vamos ver a parte de demonstrações propriamente dita, tá certo? Lembrando sempre que esses vídeos constituem o momento pré-aula da nossa disciplina. Depois nós temos o momento aula, que é um momento síncrono, em que eu faço uma reunião com vocês através da webconferência, isso no caso desse nosso período de pandemia, mas quando a gente passar esse momento de pandemia, esse ensino remoto emergencial, eu espero manter o mesmo esquema nas aulas presenciais quando elas voltarem a acontecer, beleza? Entendido? Então, vamos para nosso estudo de agora. Então, gente, vamos aqui conversar um pouquinho sobre definições. Quando a gente fala de definições no nosso dia a dia, imediatamente muitos de nós imaginam logo a figura de um dicionário, né? Então, no dicionário, o dicionarista ele se preocupou muito em colocar nas palavras lá o significado das mesmas, certo? Só que é o seguinte, a definição em matemática, as definições matemáticas, elas são bem diferentes das definições que a gente encontra no dicionário, certo? Então aqui a gente vai ver uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, vamos imaginar que nas definições matemáticas, aliás, de um dicionário, tem lá a palavra mussarela. Então você vê a palavra mussarela lá no dicionário e tal, e tem lá uma descrição sobre o que é a mussarela, e o dicionarista teve todo o cuidado de fazer o texto dele o mais próximo possível do que é a mussarela, certo? Bem, qual é a diferença entre uma descrição no dicionário e uma definição matemática? A definição matemática, muitas vezes ela é usada até mesmo não somente para descrever um objeto, mas para definir um objeto. Então, no dicionário nós temos descrições de objetos, mas as definições matemáticas elas vão muito mais além, tá certo? Então vamos voltar aqui para os nossos slides para a gente poder entender melhor o que nós temos aqui. Opa, passei sem querer. Bom, bem, então vamos lá. Papel das definições em matemática, certo? Beleza. Então, como a gente está vendo aqui no slide, as definições do dia a dia elas são descritivas. É isso que eu estava tentando colocar para vocês quando peguei esse exemplo do dicionário, certo? Ao passo que as definições matemáticas, elas são muito mais do que uma simples descrição. É como o nosso autor coloca aqui, ó. Em matemática, por outro lado, uma definição é uma sentença que estipula o significado de um novo termo, símbolo ou objeto. Então vejam que na matemática a definição ela não apenas descreve um objeto, mas ela também estipula o significado.
não somente de um novo termo, mas como também de um símbolo ou de um objeto. Então, você percebe aí, mais uma vez, a preocupação que a literatura matemática tem com o rigor, né? Que as coisas em matemática elas têm que ser muito precisas, certo? Essa é uma característica da literatura matemática, do texto matemático, é o seu rigor, a sua precisão, beleza? E aí, no nosso slide, nós temos dois exemplos bem interessantes, né? Como vocês podem ver, e que serão utilizados em outros momentos, talvez nesse vídeo ou no nosso encontro síncrono, tá bom? Então aí nós temos dois exemplos de definições. Essa primeira definição, ela diz o que é um número par, né? Então, um número inteiro n é par se n é igual a 2k para algum número inteiro k qualquer, certo? Qualquer por minha conta. Então, vejam bem, pessoal. Nesse primeiro exemplo, eu estou definindo o que é um número par. E aí também estou usando aí uma igualdade. O uso da igualdade é muito importante, ou seja, qualquer número n será par se ele for igual a 2 vezes k para o inteiro k. Ele não especifica se esse inteiro k ele é par ou ímpar, então pode ser um inteiro k qualquer. Como eu havia dito para vocês nas nossas aulas de lógica matemática, quando eu começava a apresentar as definições para vocês, eu costumava dizer o seguinte, que é necessário que você fixe bem, você concentre a sua atenção no que a definição diz e esqueça o que ela não diz, tá bom? Então ela está dizendo aí que é para algum inteiro k, então ela pode ser qualquer inteiro, seja par ou seja ímpar, tá certo? E a definição seguinte é a definição de ímpar, né? Então o número inteiro, o número n é ímpar, o inteiro n é ímpar, se n for igual a 2k mais 1, correto? Então vejam que aí eu estou estabelecendo uma igualdade também, tá bom? Então a gente vai utilizar essas definições em nossos mecanismos de demonstração. Nas demonstrações nós vamos nos valer de uma verdadeira caixa de ferramentas e a primeira ferramenta que a gente tem conhecimento para utilizar nas definições são, aliás, das demonstrações, desculpa, são as definições, tá certo? Como diz aí no nosso último parágrafo, as definições matemáticas devem ser extremamente precisas, o que pode torná-las um tanto limitadas. Gente, vamos fazer um parênteses aqui nessa colocação, porque vale uma reflexão. Quando a gente fala das definições matemáticas, elas são extremamente precisas. Como tudo na vida tem prós e contras, né? Qual é o pró da grande precisão de uma definição matemática? É que ela não deixa margem para dúvida, tá certo? Qual é o contra? É porque ela acaba limitando. Então, às vezes quando a gente se depara com situações em que nós temos uma definição muito ampla, essa definição muito ampla ela acaba não sendo muito legal porque fica carecendo de um certo limite, tá bom? Ao passo que nas definições matemáticas elas procuram ser extremamente precisas, né? E portanto isso acaba limitando um pouquinho, né, as definições, beleza? Bom, dito isso, vamos agora para um outro ponto que é muito interessante. Bem, uma vez compreendido o conceito de definição em matemática, vale a pena a gente tecer algumas observações também. Vejam aí, de acordo com o autor do nosso livro, estipular uma definição geralmente envolve uma escolha da parte do autor. Ou seja, quando você está definindo um determinado objeto matemático, você automaticamente está escolhendo algo. Toda vez que a gente escolhe algo, não somente na matemática, mas inclusive na vida, nós estamos abrindo mão de outras coisas também, tá certo? Então é uma escolha, né? A criação de uma definição, a construção, quando você estipula uma definição, você está, de uma certa maneira, realizando uma escolha. E aí, como ele diz, que uma vez feita essa escolha, ficamos presos a ela. Por que isso? Por conta do rigor da definição. Então, as definições matemáticas elas devem ser realmente bastante rigorosas. E aí nós temos o seguinte, quando eu estou definindo um determinado objeto X, então eu estou dizendo que um objeto X aí eu defino esse termo se uma determinada propriedade for definida sobre esse X. O que é que isso nos faz lembrar? Nos faz lembrar a lógica de predicados.
Então, toda vez que a gente falar de lógica de predicados, é importante nós lembrarmos dessa questão relacionada à propriedade que é definida sobre um X qualquer. Esse X, no caso, é um objeto do universo do discurso. Bom, vocês vão observar que ao longo do nosso estudo sobre definições e logo em seguida o nosso estudo de demonstrações matemáticas, nós vamos nos valer muito da lógica de predicados. Então, a lógica de predicados é muito importante para a realização de definições, beleza? Aliás, de demonstrações, desculpa. Tá bom? Bem, vamos avançar aqui um pouquinho, certo? Então, gente, além das definições, certo? Eu posso também trabalhar com outros tipos de sentença. Então, o que é que a gente pode dizer? Que uma definição é uma sentença? Sim, perfeito, uma definição é uma sentença. Mas somente de definições, somente definições será feita a vida? Não, haverão outros postulados, outras sentenças, desculpa, que são essas que estão sendo colocadas aí no vídeo, tá certo? Eu vou sumir aqui um pouquinho para poder aparecer ali o texto, tá bom? Bem, então vejam bem, nós começamos com os postulados, né? Então, postulados ou axiomas são sentenças que são assumidas sem demonstração. Gente, quando a gente trabalhou um sistema axiomático lá na lógica matemática, eu comentei com vocês que axiomas são aquelas sentenças que a gente não precisa demonstrar, a gente assume como sendo uma verdade, tá certo? Bem, postulados e axiomas acabam sendo sinônimos, tá certo? Então, o autor desse livro ele preferiu utilizar a expressão postulado ao invés de axioma. Bem, além dos postulados, temos os teoremas. Teorema é uma palavra que é muito conhecida, você já ouviu falar bastante dela na literatura matemática, né? Talvez o primeiro teorema que vocês tomaram conhecimento foi o teorema de Pitágoras, certo? Mas o que vem a ser um teorema? Teorema é uma sentença que se segue logicamente de uma outra sentença previamente estabelecida ou dada. Bem, quando nós estávamos fazendo demonstrações, né, fazendo derivações na lógica matemática, né, provando a validade de determinados argumentos, né, vocês devem lembrar que nós também vimos os argumentos que estavam na forma de teoremas, certo? Bem, só que agora a gente vai ampliar mais essa ideia do que é um teorema. Então, um teorema, né, como ele diz aí, é uma sequência que segue logicamente de outra previamente estabelecida. Ok? Então, para a gente verificar a validade de um teorema, nós vamos proceder com a chamada demonstração, que é o nosso assunto futuro. Bom, demonstração, como eu já estou falando muito sobre essa expressão, o que é que vem a ser uma demonstração? É um argumento válido. Bom, argumento válido, só para a gente refrescar a memória um pouquinho sobre o que a gente viu em lógica matemática, nenhum argumento válido é impossível que uma premissa, uma conclusão seja falsa ao mesmo tempo que suas premissas são verdadeiras, certo? Então não posso, é impossível que isso aconteça quando eu tenho um argumento válido, né? Então, para um argumento ser válido, eu preciso que minha conclusão seja verdadeira, ao mesmo tempo que as minhas premissas sejam verdadeiras também, certo? Então, isso daí nós temos um argumento válido, ok? Aí, continuando aí a definição de argumento, é um argumento válido baseado em axiomas, definições e teoremas provados, que demonstram a verdade de uma sentença. Ora, quando nós fizemos, quando em lógica matemática, nós trabalhamos já no finalmente da disciplina, a parte de álgebra booleana, onde eu demonstrei para vocês alguns teoremas da álgebra booleana, eu já estava usando isso daí, eu estava fazendo uma prova a partir de axiomas, né, aqueles 9 axiomas que a gente tem da álgebra booleana, e também em outros momentos eu também utilizei outros teoremas que já haviam sido demonstrados, tá certo? Então, numa demonstração, a minha caixa de ferramentas ela será composta por axiomas, por definições e também por outros teoremas que foram provados, certo? Mas é só isso? Não, tem outras coisas também. Bom, vamos continuar aqui nosso passeio, né? Um lema. Lema é uma expressão muito comum também vocês encontrarem na literatura matemática. Mas o que vem a ser um lema? É um resultado que é usado para provar outro, certo? Então eu tenho aqui um resultado imediato e vou usar esse resultado para provar um outro, né? Então ali eu tenho um lema, tá certo? E o que é um corolário, né? Corolário é como se fosse um teorema, né?
é um teorema menor, vamos dizer assim, que segue imediatamente de um outro resultado via um argumento curto, certo? Então, causa até uma certa confusão na gente de achar que corolário e teorema são a mesma coisa, mas como ele coloca aí para a gente, e está bem claro, ele é um teorema que segue imediatamente de outro, né, outro resultado via um argumento curto, tá bom? Então, um argumentozinho curto, tal, nós temos aí um corolário. Bem, uma afirmação. Afirmação é aquela sentença que a gente planeja demonstrar, certo? Eu disse para vocês em lógica matemática que quando a gente trabalha com matemática, a gente não trabalha com fé. A gente sempre, tudo aquilo que a gente afirma, né, nós precisamos demonstrar. Então, uma afirmação, como está colocado aí no nosso slide, é aquela sentença que a gente planeja demonstrar, certo? Então, estou afirmando determinada coisa, então eu vou demonstrar aquela determinada coisa. E, por fim, nós temos a conjectura, né? Então, o que vem a ser uma conjectura? É uma sentença que ainda não sabemos demonstrar, mas que suspeitamos ser verdadeira. Então, veja bem, ó, uma sentença que a gente não sabe demonstrar, mas que a gente suspeita que é verdadeira. Gente, quando a gente fala de conjectura, certo? É bom lembrar que em matemática existem inúmeras conjecturas que estão esperando demonstração. Algumas conjecturas, inclusive, fazem parte dos fundamentos da matemática. Outras conjecturas têm até prêmios em dinheiro sendo oferecido para quem conseguir demonstrar aquela conjectura. E ao longo da história da matemática, a gente conhece vários outras conjecturas que passaram muitos anos sem serem demonstradas, mas que até que um dia foram finalmente demonstradas. Tá bom? Quando uma conjectura é demonstrada, ela vira um teorema, certo? Então ela passa, digamos assim, ela é promovida a teorema. Enquanto que a conjectura não for demonstrada, ela continua conjectura, tá certo? Só a título de curiosidade, existem algumas conjecturas que ainda não foram demonstradas, lógico que elas são conjecturas, que há quem diga que se elas forem demonstradas que são inválidas, então boa parte do edifício da matemática vai ruir, tá certo? Mas isso daí são cenas do próximo capítulo, ou por um papo mais descontraído no momento pós-aula ou aula, ou até mesmo numa outra webconferência mais informal, tá bom? Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo. Bem, vamos agora ver um pouco aqui as coisas na lousa digital, para a gente poder avançar um pouquinho mais no nosso assunto. Gente, contra-exemplo. Esse contra-exemplo não é uma novidade para vocês. Quando eu trabalhei com vocês na lógica de predicados, no semestre passado, eu disse o seguinte, que quando eu tenho uma sentença que é quantificada universalmente, para mim verificar se essa sentença é verdadeira, eu preciso testar todos os elementos do conjunto universo envolvido, né? Bem, só que é o seguinte, existe uma outra maneira que era apresentando o contra-exemplo. Ou seja, se existir um elemento dentro daquele conjunto universo que não satisfaz aquela propriedade, que não possui aquela propriedade, então aquela fórmula, o valor verdade dela é falso, correto? Bem, então a gente pode lembrar o seguinte, eu tenho uma sentença que é quantificada universalmente, como vocês podem ver aqui no nosso slide, né? Aliás, cadê, meu Deus do céu? Opa! Aqui. Só mudar aqui a cor. Isso, ótimo. Pronto, essa corzinha aqui que eu queria. Então, vejam bem. Eu tenho essas duas sentenças aqui, certo? Uma sentença quantificada universalmente e aqui uma sentença quantificada existencialmente, porém negada. Então, essa sentença aqui, certo? Essa sentença, vocês devem estar lembrados que ela equivale, né, à negação dessa primeira sentença. Ou seja, se eu negar essa sentença quantificada universalmente, eu vou obter isso aqui, certo? Isso foi assunto visto na disciplina passada. Bom, para a gente exemplificar melhor, temos aqui uma sentença, uma afirmação, certo? Que diz que todo primo é par, todo número primo é par. Então a gente pode dizer o seguinte, a gente pode pegar essa afirmação aqui, traduzir para a linguagem da lógica de predicados da seguinte forma. Eu tenho aqui essa fórmula que diz o seguinte, para todo x dos números inteiros, né, os naturais,
né? Se x é primo, então x é par. Então seria essa a tradução a tradução ao pé da letra dessa fórmula aqui, mas também como é que se diz? Menos informal, né? Então mais relaxada seria dizer que todo primo é par. Bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora construir uma fórmula para poder obter um contra-exemplo disso daqui. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Um momentinho, vamos descer aqui um pouquinho mais a tela. Certo? Então nós temos aqui, ó. Eu neguei, né? Aqui eu estou negando a sentença completa. Coloquei aqui o conectivo da negação. A gente sabe que quando eu estou negando a sentença quantificada universalmente, essa negação ela vai, né, entrando na fórmula. Então, e à medida que ela vai entrando, ela vai provocando modificações. Ou seja, ela passou para cá, desse lado para cá, então o que era universal virou existencial. Então, aqui o meu quantificador existencial e a minha negação acabou de vir para cá. Vou negar essa subfórmula aqui. A gente sabe que não dá para negar para a gente proceder com a negação, eu tenho que trabalhar com a implicação, né, com a equivalência notável da implicação. Feita essa troca, né, a gente sabe que essa condicional equivale a essa disjunção, certo? Aplico o De Morgan e obtenho isso daqui, certo? Obtenho isso daqui. Aplico a dupla negação aqui no P e obtenho, por fim, essa fórmula aqui. Ok? Então, essa fórmula aqui é a fórmula que através dela eu vou obter o meu contra-exemplo. Então, de acordo com a fórmula, eu tenho aqui, ó, existe x, né? Tal que x é par e x não é... Aliás, tal que x é primo, desculpa. Tal que x é primo e x não é par. Certo? Então, isso daqui é a nossa sentença que vai me dar o contra-exemplo dessa sentença anterior aqui. Tá bom? Então, vejam bem. Nesse caso aqui, se eu provar que isso daqui é verdadeiro, certo? Então, eu estarei provando que essa sentença aqui, ela é falsa. Ok? Entendido? Então, vejam bem. O que é que eu vou fazer aqui? Ora, para me provar que essa sentença é verdadeira, como ela está quantificada existencialmente, basta que eu faça o quê? Basta que eu apresente um exemplo que faça com que essa fórmula seja verdadeira, que bastará. Então, vamos lá. Aqui ele está dizendo que todo primo é par. Ora, eu posso pegar aqui Aliás, essa é o que está dizendo essa sentença aqui. Mas essa outra aqui está dizendo o seguinte, que existe um x, tal que x é primo e x não é par. Certo? Ora, basta que eu pegue o 3, por exemplo. O 3 é número primo, certo? Então, aqui 3 é primo. Então, se x for igual a 3, x é primo, certo? Então, aqui é verdadeiro, ok? Aqui, x é par? Não. Então, ele não é par. A negação disso daqui vai dar verdadeiro também. Então, pronto. Eu apresentei aqui um exemplo que mostra, né? Eu estou fazendo demonstração através de um contra-exemplo que essa sentença aqui ela não é verdadeira. Correto? Bom, no nosso momento síncrono, eu trabalharei outros exemplos com vocês para a gente falar mais sobre o contra-exemplo, que é muito importante também. É uma maneira de você demonstrar também um determinado teorema, beleza? Voltemos aqui para o nosso slide e voltemos também para a parte mais teórica da coisa, né? Gente, vamos agora voltar a ver um pouquinho os sistemas axiomáticos. A gente viu o sistema axiomático lá na disciplina de lógica matemática, só que agora a gente vai ver um sistema axiomático a partir de uma perspectiva um pouco diferente daquela que a gente trabalhou lá na lógica matemática, beleza? Então, como ele diz aqui, ó, em tratamentos rigorosos, modernos da matemática, qualquer sistema deve ser definido desde o começo de forma clara e não ambígua. Então, toda vez que você construir um sistema matemático, né, ele deve ser definido desde o começo.
tá bom? E não ambíguo. Então a ambiguidade, a não ambiguidade, desculpa, é algo que deve ser perseguido dentro do campo da matemática. A gente deve buscar sempre a não ambiguidade. As definições não podem deixar nada para a intuição, elas significam somente o que dizem e nada mais. Eu já disse isso muitas vezes para vocês em diversos momentos. Uma definição, ela significa somente aquilo que ela diz. O que ela não diz, não diz. E pronto, acabou. Ninguém vai mais discutir isso, tá certo? Então, quando você tem um raciocínio muito lógico, você se fia muito àquilo que as pessoas estão dizendo, né? Não deixa margem para a intuição. Não é bom ser lógico demais. Ok? Bom, mas voltemos aqui para o nosso sistema axiomático. Então, no sistema axiomático, existe um conjunto de termos que nós chamamos de termos indefinidos, certo? Mas o que é um termo indefinido? Termo indefinido, né, como diz aqui a nossa explicação, certo? Um termo indefinido, ele é uma abstração, certo? E seu papel, ou seja, seu significado, desculpa, vem do papel que exerce no sistema, nos axiomas do sistema. Uma coleção de termos indefinidos é chamada de sistema axiomático. Beleza? Bom, não disse muita coisa, certo? Eu assumo que aí não está muito claro ainda para vocês, mas veja bem, quando a gente vai construir um sistema axiomático, nós vamos ter termos indefinidos, vamos ter os próprios axiomas, tá bom? E regras também, tá certo? Mas a gente começa com os termos indefinidos. Esses termos indefinidos, fora do sistema axiomático, eles não têm uma definição específica, por isso são termos indefinidos. A definição dele, o significado dele vai surgir a partir do momento que ele começa a exercer algum papel dentro do sistema axiomático, tá bom? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais, que aí eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Gente, vamos aqui para um exemplo bem interessante. Esse exemplo é muito bacana. Vamos supor que eu estou definindo uma geometria de 4 pontos, né? Um sistema axiomático para uma geometria de 4 pontos. E aí eu tenho 3 termos indefinidos. O termo ponto, o termo reta e o termo está em. Ah, professor, mas eu sei o que é um ponto, eu sei o que é uma reta, eu sei o que significa a relação está em. Gente, vamos assumir que vocês não sabem o que é ponto, o que é reta e o que é está em, certo? Entendido? Para que a coisa fique mais clara ainda. Então, vejam bem, o nosso sistema axiomático da geometria de 4 pontos, ele tem esses 3 termos definidos e tem esses 4 axiomas. Vejam bem, o primeiro axioma, ele diz o seguinte: para todo par de pontos distintos x e y, existe uma única reta L, tal que x está em L e y está em L. Beleza? Bom, vamos parar um pouquinho aqui para a gente poder entender melhor, vamos desenhar. E aí a compreensão fica mais fácil ainda para vocês, tá certo? Espera aí, vamos aqui passar para o outro. Bem, de acordo com o axioma 1 do nosso sistema axiomático para a geometria de 4 pontos, toda reta L, né, existem 2 pontos x e y que... bom, voltar aqui um pouquinho que eu acabei me perdendo um pouco aqui na definição, no sistema axiomático, né? Então vejam bem, ele está dizendo para nós o seguinte, que para todo par de pontos distintos x e y, existe uma única reta L, tal que x está em L e y está em L também. Bem, vamos aqui para a nossa lousa e vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho uma reta L, essa minha reta L tem o par de pontos x e y, e ele está dizendo aqui que esse par está somente nessa reta, tá certo? Entendido? Então, ele não está em outra reta, ele está nessa retinha aqui, certo? Bom, vamos agora para o próximo axioma. No próximo axioma ele diz o seguinte: dado uma reta L e um ponto x que não está em L, certo? Existe uma única reta M, tal que x está em M e nenhum ponto que está em L está em M também, ok? Também está em M. Então, o que é que isso quer dizer? Vamos desenhar que fica mais fácil a gente entender, tá bom? Bom, o que é que nós temos agora? Temos agora uma reta M que tem um ponto x'. De acordo com o axioma que a gente acabou de ver, o axioma 2 do nosso sistema, nenhum ponto que está na reta M também pode estar em L, certo? Então eu não posso ter um ponto que está em M e esteja em L também, certo? Então são pontos distintos, beleza? Bom, vamos aqui voltar para o nosso slide para a gente poder ver os 2 últimos axiomas.
Bom, os dois últimos axiomas, eles são bastante intuitivos. O axioma 3, ele diz que existe exatamente 4 pontos. Então, quando no texto matemático nós encontramos essa expressão existe exatamente, ou melhor, exatamente, é exatamente mesmo. Então, não são 3 pontos, não são 3,5, não é 3,99, são 4 pontos, não é 4,1, não é 4,0001, são 4 pontos e morreu Maria Preá. Beleza? Então, é outra coisa que você precisa observar. E por último, ele diz que é impossível que 3 pontos estejam na mesma reta. Então, eu não posso ter 2 pontos na mesma reta. Eu posso ter 2 pontos na mesma reta? Posso, a gente acabou de ver aqui pelo axioma 1. Eu posso ter um ponto numa reta? Posso, a gente já viu isso também. Como o nosso sistema axiomático tem apenas 4 pontos, e ele diz que 3 pontos não pode estar na mesma reta, né? Então nós não podemos ter situações como essa daqui. Vamos aqui para a nossa lousinha digital para a gente entender melhor, certo? Então eu não posso ter algo desse tipo. Eu tenho aqui um outro ponto na reta M, eu vou chamar de Z. Então isso daqui não pode acontecer, correto? Então, por quê? Porque fere o nosso sistema axiomático de uma geometria de 4 pontos, tá bom? Bem, até aí tudo bem, né? Então nós definimos aí uma geometria de 4 pontos, definimos o nosso sistema axiomático, mas o que é que a gente pode fazer com isso além dessas definições? É o que a gente vai ver já já, tá bom? Bom, gente, mas a gente pode melhorar esse nosso sistema axiomático, tá certo? A gente pode utilizar definições, as definições, como diz aí no slide, elas não adicionam nenhuma característica nova ao sistema, ela pode nos ajudar a descrever as coisas facilmente. Então, nessa primeira definição aqui, ó, uma reta L passa por um ponto X se X está em L, é uma definição bem mais interessante, ou seja, da expressão está em, né, do que, aliás, para descrever o que é o está em, certo? Esse termo definido, certo? Essa nossa definiçãozinha, ela deixa mais claro o nosso sistema axiomático, tá bom? Então, dando continuidade aí. Uma outra definição que nós podemos utilizar para enriquecer mais o nosso sistema axiomático de exemplo é essa definição de uma reta, de retas paralelas, certo? Veja que o nosso sistema axiomático não definiu que são retas paralelas, mas a partir daqui eu posso tranquilamente fazer uma definição bem bacana. Ó. Duas retas L e M são paralelas se não existe um ponto X tal que X está em L e X está em M. Bem, se a gente voltar aqui para a nossa lousinha digital, certo? Nós observamos que essas retas são paralelas porque não existe nenhum ponto que esteja tanto na reta L, né, um ponto X que tanto está em L quanto está em M. Tá bom? Então, isso é mais uma definição que a gente pode agregar ao nosso sistema axiomático. Gente, voltando aqui para o nosso slide, certo? Nós temos essa representação aqui que nós podemos tranquilamente, a partir do nosso sistema axiomático, verificar se essa representação ela constitui um modelo para o sistema axiomático. Modelo para um sistema? Sim, um modelo para um sistema, que é o nosso assunto agora, tá bom? Então vamos aqui já tentar entender o que é um modelo para um sistema axiomático. Bem, um modelo em linhas gerais, eu poderia dizer que é uma representação do sistema axiomático, certo? Vou utilizar uma representação, no caso aqui, esse desenho que a gente colocou aqui, né? Bonitinho, certo? Ele vai representar o meu sistema axiomático. Veja que o sistema axiomático ele é bastante abstrato, né? Então ele está num nível de abstração muito alto, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês a definição do que vem a ser um modelo de acordo com o que diz o autor do livro, e aí acredito eu que vai ficar mais claro ainda. Então, um modelo de um sistema axiomático é uma interpretação em algum contexto no qual todos os termos indefinidos têm significados e todos os axiomas são sustentados, ok? Então, modelo é uma interpretação, certo? É uma interpretação no qual todos os termos definidos têm significado e todos os axiomas são sustentados. Bom, como é que esse desenho aqui, né, ele
pode dizer, pode ser um modelo para o nosso sistema axiomático. Se aqui não tem nenhuma reta, né? Mas o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ver, primeiro, se todos os termos indefinidos estão definidos nele e se todos os axiomas estão sustentados nele. Bom, vamos continuar aqui. No caso aqui, nós temos o seguinte. O meu sistema axiomático tem um ponto, né? A definição de ponto. Nós dizemos que um ponto... Vamos voltar aqui para os axiomas. Perdão. Opa. Bom, vamos aqui ver se a definição de ponto está ok, né? Ele diz aqui que todo par de pontos x e y existe uma única reta L tal que x está em L e y está em L. Então nós temos aqui essas elipses, né, que vão simbolizar nossas retas. Então aqui eu tenho esse ponto ele está somente nessa reta aqui, esse outro ponto também está somente nessa outra, certo? Entendido? Então dois pares de pontos, não tem dois pares em duas retas diferentes. Ó. Mas aqui esses dois pontos estão em outra reta. Tá, mas aqui é uma reta, é uma elipse, aqui é outra. E por aí vai. Vamos voltar aqui no nosso slide. Dado uma reta L e um ponto X que não está em L, existe uma outra reta, uma única reta M, tal que X está em M, nem outro ponto que está em L também está em M. Então, vamos observar aqui. O axioma 2 está ok? Tá, esse ponto aqui está nessa reta, né? Mas esse ponto aqui está somente nessa outra. Então, por aí vai. A gente observa que o axioma 2 também está ok. No axioma 3, está muito claro, diz que existe exatamente 4 pontos. Então, temos aí 4 pontinhos. E no axioma 4, ele diz que é impossível que 3 pontos estejam na mesma reta. Observemos que não tem nenhum 3 pontos em uma mesma reta, tá certo? Então, esse daqui é um modelo que interpreta o nosso sistema axiomático, beleza? Então, compreendido isso, vamos aqui avançar um pouquinho mais, tá bom? Então, mas só que a gente usa sistemas axiomáticos apenas para criar modelos? Não, lembre-se bem, um modelo é uma interpretação, tá certo? Nós vamos utilizar sistemas axiomáticos também para demonstrar teoremas, tá bom? Olha, o que a gente fez lá na lógica matemática, nos finalmente, quando nós trabalhamos com aqueles teoremas da álgebra booleana, nós estávamos fazendo demonstrações de teoremas ali, tá certo? Então vamos lá, nós temos aqui um teorema que diz que um sistema axiomático do exemplo anterior existem pelo menos duas retas distintas. Então, isso daí, nesse caso, né, nós estamos afirmando que existem pelo menos duas retas distintas, beleza? Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Observe o texto dessa demonstração. Ele começa dizendo que pelo axioma 3 existem pontos distintos x, y e z, beleza? Vamos aqui, vamos desenhar. E aí a gente começa a criar o nosso modelo. Então, pelo axioma 3 existem 3 pontos distintos, no caso aqui, x, y e z. Então, já está de acordo com o axioma 3. Eu estou só seguindo o que diz o axioma 3, tá certo? Gente, observemos então. Continuando aqui a nossa demonstração. Pelo axioma 1, existe uma reta L1 que passa pelo ponto x e y e uma reta L2 que passa pelo ponto y e z. Bem, desenhando nós temos isso daqui. Eu tenho aqui a minha reta L1. Essa reta L1 ela passa pelos pontos x e y, de acordo com o axioma citado. E temos uma reta L2 que passa pelos pontos z e y. Certo? Bem, o axioma 3 diz que existe exatamente 4 pontos, ou seja, eu posso ter 3 pontos tranquilo. Certo? Então, se eu tenho exatamente 4 pontos, eu posso ter aqui um ponto W qualquer, tá bom? Não estarei ferindo o axioma 3. E, por fim, a gente tem o axioma 4 que diz que existem... vamos voltar aqui no slide. Pelo axioma 4, x, y e z não estão na mesma reta. Então, x, y e z não estão na mesma reta. O que é que nós observamos aqui? X, y e z não estão na mesma reta. Logo, eu tenho duas retas distintas, L1 e a reta L2. Pronto. Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós utilizamos
o sistema axiomático, os 4 axiomas do sistema axiomático da geometria de 4 pontos e provamos que aquele teorema que afirmava que existem duas retas distintas, ele é verdadeiro. O que é que nós fizemos aqui? Vamos só voltar aqui para o slide para a gente poder ver direitinho. O que nós fizemos aqui foi uma demonstração. Só que essa demonstração, ela está um tanto, digamos assim, eu estou fazendo uma apresentação mais informal da demonstração. Mas o que eu desejo é que vocês compreendam, já tenham uma compreensão melhor do que vem a ser uma demonstração, porque no próximo vídeo, aí sim nós vamos trabalhar com as demonstrações propriamente ditas e vamos classificar essas demonstrações. Beleza? Bem, então vamos aqui passar adiante. Um minutinho. Vamos lá. Acabamos de falar sobre o que é um modelo, né? Então, modelo, ele é uma interpretação. Vou pular aqui esse slide que eu já falei para vocês bem direitinho. E agora eu tenho um outro exemplo de modelo, tá bom? Vamos prestar atenção aqui nesse outro exemplo, que ele é bem interessante, ó. Esse sistema axiomático chama-se sistema axiomático Bada-Bing. Bada com 2 Ds e Bing normal. Bem, eu não estou definindo o que é Bada e o que é Bing. Foram palavras que o autor do livro resolveu criar, né? Então nós temos aí, como temos definidos, a palavra Bada, a palavra Bing e a palavra tocar. Bem, e temos 4 axiomas. O primeiro axioma diz que todo Bada toca exatamente 4 Bings, né? Ok? Beleza. O segundo axioma diz que todo Bing é tocado por exatamente 2 Badas. O terceiro axioma diz que se o x e y são Badas distintos, cada um tocando um Bing Q, então não existem outros Bings tocados tanto por x quanto por y. Esse daí é um pouco mais complicado, mas já já vocês vão entender. E ele diz que existe pelo menos um Bing, certo? Bom, como é que a gente poderia construir um modelo para interpretar esse sistema axiomático? Está aqui, ó. Aqui eu tenho um modelo que interpreta legalzinho esse sistema axiomático. Um Bada pode ser um quadrado desse daqui. Um Bing são os vértices, né? Então, como ele diz assim, todo Bada toca exatamente 4 Bings. Então, cada cantinho desses quadradinhos é um Bing. E o Bada, que é o quadradão, ele toca exatamente, né, 4 Bings. Então, aqui toca 4 Bings, aqui assim sucessivamente, certo? Todo Bing, né, que é todo vértice, é tocado por exatamente 2 Badas. Então, cada encontro de quadrados é um Bing. E ele só é tocado exatamente por 2 Badas. Veja que não estou ferindo. Se x e y são Badas distintos, ou seja, aqui eu tenho x, aqui tenho y, são Badas distintos. Cada um tocando um Bing Q, tenho aqui o Bing Q. Então, não existem outros Bings tocados tanto por x quanto por y. Então, ó, aqui eu estou tocando somente esse, né? Esse Bing tocado por x e por y. Aqui pode ser um W, então x e W está tocando esse Bing aqui. E existe pelo menos um Bing, né? Então tem que existir pelo menos um Bing, né? Nesse meu modelo aqui, que seria justamente um cantinho. Mas tem que existir, se existe pelo menos um, tem os 4 também. Bom, gente, então uma vez compreendido isso daí, certo? Aqui a gente encerra esse vídeo que ficou até um pouco longo sobre uma breve introdução do que a gente vai trabalhar nas demonstrações. A gente viu aqui esses termos que são muito importantes, né? Conjectura, axioma, lema, né? Que a gente viu no slide passado. Vimos aqui a definição do que vem a ser um modelo. Vimos novamente o que é um sistema axiomático, só que a partir de uma perspectiva muito mais interessante, né? E vimos que através de sistemas axiomáticos nós podemos fazer demonstração de teoremas. Demonstrações de teoremas são feitas não somente através de sistemas axiomáticos, mas também utilizando definições. Bem, a gente fica por aqui e eu encontro vocês, caso quem seja meu aluno, eu encontro nossos momentos síncronos. Quem não for aluno, eu encontro você no próximo vídeo ou caso você queira participar de algum encontro síncrono. Mas até a próxima. Tchau!